Boa tarde. Meu nome é Gil Coutinho, sou ator, autor, editor de teatro, especialmente, mas também de cinema, televisão, essas coisas. Eu não sou advogado, não sou nada disso, eu sou apenas há um tempo atrás eu comecei a trabalhar como voluntário. Hoje somos coordenadores professores da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que é a SBAT, que é a maior sociedade de direitos autorais de teatro e dramaturgia do Brasil, que existe há 100 anos, foi criado em 1917 pelo Chiquinho Gonzaga e uns outros autores intelectuais da época. E aí, como eu entrei para ajudar lá, a SBAT veio uma crise enorme, que a gente pode falar dela um pouco, que faz parte desse papo, uma crise enorme desde o final dos anos 90, e quase fechou a sociedade, cheia de dívidas, processos, todo tipo de coisa. E aí, de 2004 para cá, alguns autores, alguns artistas resolveram pegar o touro à unha para ver se arrumavam e tal. Tem mais de 20 anos esse esforço. E ela está agora, até nesse momento, ela tem um convênio com a UFRJ, engraçado, que é através de emendas parlamentares, deputados federais, Jandira, Berné e Chico Dancho, que estão ajudando muito a dar uma revigorada na sociedade, alguma parte gerencial dela, fazendo alguns projetos também de extensão artística. E parte da derrocada da SBAT, da queda da SBAT, tem relação, claro, com a questão dos direitos culturais, porque ela é basicamente uma gestora e distribuidora de direitos, mas foi isso. Recebe e distribui direitos autorais. E a história, o começo dela ilustra bem esse papo. Reza a lenda que está Chiquinha Gonzaga andando em Paris, já famosa, né, nos anos 10, lá nos anos meados dos anos 10, e aí entra numa loja e vê as partituras dela sendo vendidas. E ela, cara, quem é que está vendendo isso? Para quê? Eu não sei de nada. E aí, isso deu origem à SBAT, deu origem às associações de direitos autorais no Brasil. Foi essa consciência de que estava sendo roubado, estava sendo enganado. O direito autoral é uma coisa muito antiga, né? Começa, provavelmente, assim, se expande tem uma grande pressão no surgimento da imprensa, porque é uma coisa muito ligada com a cópia. Bom, hoje eu abri aqui uma coisa no Google falando sobre propriedade intelectual. Depois vocês sabem também que tem bem uns esqueminhas assim, o que é propriedade intelectual. Aí fala aqui de propriedade industrial, patentes, marcas. Tudo isso são direito autoral, direitos conexos, programas de computador. Tem várias coisas, criações do espírito, criações do intelecto, criações do espírito humano, da mente humana, que são protegidas por leis específicas, tratados internacionais, 1000 acordos, é uma coisa complicadíssima envolvendo essa questão. E é antigo, existem muitas sociedades, todo lugar do mundo, algumas sociedades de direito autoral. A tendência no mundo é que elas sejam uma ou duas, que elas cuidem de tudo, como é na Argentina, por exemplo. Na Argentina existe uma grande sociedade chamada Argentores, que cuida de tudo, cuida de todos os direitos do autor e acho que também dos intérpretes. Às vezes fazem a separação em alguns lugares, em alguns países, estou falando genericamente, tá? Em alguns países fazem muita separação entre autores e intérpretes, porque às vezes eles pegam entre si por percentuais, por divisões, por conceitos, por filosofias, por várias questões, mas tem alguns lugares que não, tem uma associação só que cuida de tudo. O Brasil é uma excrescência. O Brasil, por exemplo, na música tem 8. O Brasil é tudo diferente. O Brasil resolveu se diferente. Então, na música estão dando 8. E essas associações de música desde os anos 70, elas se reúnem sobre o guarda-chuva, que não é uma associação, mas é um órgão regulador, uma agência, como a gente chama. Acho que a lei chama de agência.
ECAD não é uma associação de direitos autorais, o ECAD ele é uma espécie de controlador, mas também uma agência pública, também privada, ele mesmo precisa ser controlado. O ECAD já passou por 5 CPIs, e ele controla as grandes instituições dos direitos de música. Mas, por exemplo, o teatro tem 2 agora, depois que a parte ficou fraca, surgiu uma outra associação, que é uma associação de Barra dos Franceses, que em algum momento os franceses a parte não estava distribuindo os direitos, recebi e não pagava, e aí os franceses não podem continuar, vieram ao Brasil. Não dá, enfim, coisa que é bem da nossa história também. Vemos uma missão francesa nos anos 2000, nos anos 2000, montaram uma associação, ajudaram a montar uma outra associação de teatro, de direitos de teatro, que é ligada a uma associação de música, e que também não está na crise da SBAT porque tem a música por trás, porque senão estaria no mesmo situação da SBAT. E você tem que... O ECAD é onde funciona o direito autoral no Brasil. É grande exemplo de um lugar que funciona. Com todas as acusações, com todas as CPIs, o ECAD arrecada e distribui R$ 1 bilhão de direitos autorais todo ano no Brasil. 1000 coisas, tem várias, a gente tem algumas que a gente usa no ECAD, mas é onde funciona. Funciona direito. Eles recebem, tem lá os jeitos dele, você acha que sabe tudo sobre os autores, são transparentes. Em 2013, a última revisão da Lei do Direito Autoral é de 2013, quando se instituiu umas regras de regulação das associações, porque cada uma fazia de um jeito, tratava de um jeito, pagava de um jeito, recebia de um jeito. Então, isso deu uma... E essa lei chegou com uma questão muito forte de transparência nas contas, porque a tendência dessas associações é que elas sejam centralizadoras, e precisam ser, porque é meio que da natureza da coisa, você não tem como fazer várias agências para controlar o direito. Tu teve que ser um lugar só, que regular, não tem concorrência entre autor. Como é que é? O Dias Gomes concorre com o Nelson Rodrigues? Não existe muito isso. Você tem, por exemplo, a música toda tabelada. Todos os autores de música, e compositores e intérpretes têm lá, não sei quanto tem lá uns centavos, umas porcentagens sobre as exibições, sobre as reproduções das obras deles. Imagina se a gente tivesse que discutir com cada rádio, de cada estado, ou mesmo com agências regionais, não fazer outra coisa na vida. Então, as tendências elas seriam... Mas isso sempre, em todo mundo, é feito com o olhar do Estado, forte olhar do Estado. Não estou falando da União Soviética, não, estou falando do mundo normal, capitalista. Então, na França, por exemplo, ela chega ao ponto de intermediar, o governo intermedia todo ano, reúnem-se em associações de produtores e associações de artistas, de criadores, para discutir as tabelas. Na França. E o governo fica ali balizando isso. O direito autoral, quando a obra fica pronta, aí você vai usar essa obra, vai vender para alguém vai usar essa obra. Alguém pagou você para fazer a obra para ele, a obra fica sendo dele, dessa pessoa. A obra dessa pessoa tem direitos patrimoniais e você é um dos autores, no caso do cinema, por exemplo, você é um dos autores, tal, mas geralmente o direito patrimonial de um produtor. No filme, quem tem direito autoral, direito moral, existem 2 tipos de direito. O direito moral, na seara do direito autoral, o direito moral e o direito patrimonial. O direito moral se refere ao seu nome na obra, o que você pode fazer com a obra, você enquanto dono, os direitos são até inalienáveis. A obra é sua, você assinou, a obra é sua, você determina as mudanças da obra, enfim, são direitos morais dos autores, são direitos
E existem os direitos patrimoniais que são ligados ao uso da obra. A venda, troca, escândalo, o que você vai fazer com o dinheiro, dinheiro com uma parte de dinheiro. Tudo isso tem regulamentação. Tem uma lei que é a Lei 9.610, que é uma lei que a gente está na memória, não é difícil, chato o uso da lei, mas assim, não é uma coisa muito difícil de entender. E aí, então, geralmente a obra, o direito autoral de quem assinou a obra não sua, e aí quem for, você posso licenciar, emprestar, eu sou dono da obra, mas eu posso passar para ele e ele vai vender, ele vai usar, ou ele pagou para eu fazer a obra, eu fiz a obra, mas ele que vai vender, então quando ele vender, quando ele vai ganhar dinheiro sobre a obra que eu criei, mesmo ele tendo me pagado para criar, ele me paga uma parte, a gente combina uma parte, está previsto na lei. Não está prevista a porcentagem é definida pelas associações, pelos conjuntos de artistas, pelo próprio autor. No teatro é diferente da música, como eu disse aqui, no teatro, na música existem tabelas fixas, praticamente ninguém mexe nelas. Assim, eu sei que o João Gilberto cobra mais caro, o frame dele lá, como é que chama, não sei como é que chama, um trechinho lá da obra, do que outros autores. O João Gilberto, não disse alguém que tocou. Mas, em geral, todo mundo ganha a mesma coisa. O que é diferente é a quantidade que toca, é isso que faz uns ficarem livres e outros não. Mas no teatro é diferente. No teatro a gente pergunta, a gente tem umas tabelas de mínimo, em alguns lugares existem até tabelas de autores mesmo, assim, que não são só de mínimo, mas, em geral, a gente liga para o autor, para o herdeiro do autor, tem aqui uma proposta do projeto, até porque no teatro você tem projetos, no teatro é uma coisa engraçada, você pode produzir uma peça por 50 mil, 500 mil, a mesma peça, com os mesmos atores, o mesmo cenário. Como, eu não sei, mas é uma coisa que acontece no teatro, pode produzir uma peça. Depende se você vai pagar a cachê, se você não vai pagar, se vai pagar o diretor, se não vai pagar, se vai pagar o teatro, se não vai pagar, umas coisas do teatro, que é um mundo louco que só eles entendem. É diferente do audiovisual, que você tem tabelas que as pessoas não abrem mão mesmo, não tem como mexer. Então você pode ver, o que eu digo é, então tem isso, são basicamente dois tipos de direitos, só para ficar. O direito nosso, que é esse sobre direito patrimonial, sobre direito autoral, propriamente dito, e o copyright, que é um sistema que os americanos são que levam isso à frente, americanos, canadenses, acho que os ingleses também, alguns países do mundo. Se vocês viram um filme que eu fico citando isso para uma pessoa bem como é diferente desse sistema americano, que é um filme que passou por um famoso Oscar, sobre o autor do Cidadão Kane. E tem uma cena muito curiosa no filme, que o Orson Welles, ele não foi ele que escreveu o roteiro, ele produziu, ele dirigiu e produziu o filme. E aí o roteirista, a quem ele pagou uma baba lá qualquer na época, ele combinou, ele pagou o roteirista, aí o roteirista tem um certo momento que o roteirista quer que o nome dele conste como roteirista. Cara, isso faltou matar o cara, porque era inadmissível. Eu paguei, é meu. Não é? É bem a lógica americana? Enfim, eu sei que deu uma briga danada, o cara convenceu ele a assinar o roteiro junto, e eles ganharam o Oscar junto. O lance é você ter associações, você tentar fazer sozinho é mais difícil. E aí o que tem, o teatro, mas mesmo o teatro que tem escola para todos os outros, o teatro recolhia para diretores, para cenógrafos, para diretores musicais, muito disso foi caindo, e às vezes não se paga. Então, mesmo o teatro que ainda resiste, está muito ameaçado também de não ter mais daqui a pouco. E o audiovisual é uma zona. O audiovisual não se paga nada. O audiovisual é engraçado, porque é onde tem mais gente com a cara que pode mobilizar a sociedade e tudo.
Mas o audiovisual, cara, é uma loucura. O audiovisual, assim, não tem tabelas, às vezes eles misturam de propósito o seu cachê com o seu direito autoral. Às vezes eu estava pensando também que a parte dessa confusão, até o próprio teatro, que o teatro também, esses artistas em todos do teatro, o teatro tinha isso, assim, os caras falavam muito, os artistas antigos falavam muito percentual. A gente recebe percentual, recebia percentual, agora eu não recebo percentual. Eles não se dão muita conta do que é esse percentual. Esse percentual é direito autoral, ou é direito conexo, é direito pela criação. Então ele fala muito de percentual, e aí os produtores, no caminho da história, vão misturando o percentual com o percentual pelo serviço. E nem, talvez até os próprios produtores não se deram conta de que tudo virou uma coisa só quando não é, são coisas bem diferentes. Então os artistas, o Dias fala, não, recebi percentual, não, agora eu não recebo mais percentual. Por que eu não me pago percentual? Porque como se percentual como parte do cachê dele. E os autores não. Os autores, por que ficou autorais ligados aos autores do teatro? Porque os autores não têm outro lugar para receber a não ser com o percentual do direito autoral. Eles não têm cachê. Eles agora você tem os roteiristas, autores pagos para escrever antes, mas antes, na história do teatro, era muito mais frequente, e ainda é mais frequente, o autor escrever antes de montar, antes de produzir. Então ele tem aquela coisa como única fonte de renda dele. Ele não vai receber nada para escrever, porque ele já escreveu. Já no caso dos outros, não. Os diretores, os atores, todos os outros só vão trabalhar a partir de algum momento que vão fazer o serviço. Então eu acho que ficou essa ideia de percentual para os autores. Nunca morreu essa ideia de que o percentual é o direito autoral dele, que é o que ele recebe, porque se não for isso, ele não tem um direito dele, não tem o que receber. Porque ninguém encomenda uma peça, é muito difícil. Ao contrário do audiovisual, onde o roteiro onde se ensina nas escolas que só escreva quando você souber quando vai produzir, como vai produzir. Onde se ensina que o roteiro só tem sentido para trabalhar no roteiro, que é o trabalho de teatro. Trabalhar no roteiro quando você já sabe o que vai fazer com ele depois. Porque isso, entendeu? Isso muda muito parâmetros de como o artista enxerga a própria profissão, de como quem trabalha como artista enxerga também. Então, aí o sistema americano, só para terminar, coisa do produtor. Então, por exemplo, as músicas são dos produtores, não são dos artistas. Se ele puder, ele não bota nem o nome do artista. Se o Ed Murphy não vendesse ingresso, ele não botava o nome do Ed Murphy. Uma coisa dos direitos autorais, assim, os direitos, todos os países recolhem, a maioria dos países recolhem direitos autorais no mundo e tal. E aí as obras viajam de um país para o outro. As obras, uma obra brasileira montada na Europa, uma obra americana montada no Brasil, enfim, as obras são difundidas, ou são montadas, ou são distribuídas no mundo inteiro e tal. E aí os países mandam dinheiro de um lugar para o outro para pagar os artistas do outro país. Só que isso é regulado por convenções internacionais, não é uma coisa assim, muito facilzinha não. No teatro a gente tem uma certa facilidade, não é muito complicado a gente lidar direto com agências de outros lugares do mundo. Mas no audiovisual, que lida com muito mais números e muito mais coisas, às vezes é enrolado, até porque não existem associações em alguns lugares, e você só pode mandar quando de lá manda para cá. Existem contos de reciprocidade entre os países. Eu só mando dinheiro para pagar o Chaves que passou aqui no SBT, se quando passar uma novela brasileira lá no México, eles também mandarem, entendeu? A gente faz fora qualquer outro negócio entre as cópias que eu vendi, quando eu exibo a cópia lá, eu recolho. Lá no México, eu recolho, quando eu exibo a cópia, boto um anúncio, eu comprei a cópia por 10. Aí botei anúncio, a cópia já está custando, já está me rendendo 60. Desses 60 eu separo uma parte para mandar para os artistas brasileiros que criaram aquela obra.
Aí você paga aquela parte que é o direito autoral para mandar para o Brasil. Mas eu só vou mandar para o Brasil se o Brasil também tiver um acordo que vai mandar na minha vez. Porque senão eu mando para lá e não vai ser nada. Agora tem toda essa briga dos atores americanos que a gente está ouvindo, dos atores, roteiristas. Eles brigam porque eles assinam um contrato para escrever para interpretar um filme, e aí o filme passa no mundo inteiro. E aí eles não têm direito autoral, eles têm uma coisa, tem algum lugar. E dentro do contrato de trabalho deles, eles assinam um adicional, um valor adicional, mas isso é cachê, não é direito autoral. Quer dizer, para a gente pode ler como direito autoral, mas para eles não é direito autoral, eles estão recebendo um cachê, um extra, uma grana extra, e essa grana extra que eles querem aumentar, entendeu? É diferente da nossa, a gente chama de outra coisa, a gente chama de direito autoral. Tem umas fibras aí que para ele que é mais legal chamar para o produtor de cachê, porque cachê não é percentual, o cachê é fixo. Então você vai aumentar o cachê daqui a 10 anos. Agora, direito autoral não, se ele é baseado mais em percentual, então ele pode estar sempre aumentando. Então, por isso que, na minha opinião, falar em direito autoral seria mais legal. Mas se eles absorvissem direito autoral, mudava tudo lá. Eu assino contrato no Brasil escrito em Hollywood. Eu assino contrato que não foi escrito aqui. Eu não, meus colegas todos, o Leandro, todos nós. Os contratos são feitos e você vê pelo tamanho dos contratos. Porque como não tem a Constituição Americana tem 7 artigos, 8, 3, 2, é uma coisa que tudo vale contrato. No nosso mundo vale a Constituição, vale a lei. O contrato acrescenta, tira e tal, mas o contrato não pode ir contra a lei. Também princípio, o contrato não pode ir contra a lei, mas lá não tem lei, então foda-se, o contrato pode dizer qualquer coisa. Então, o contrato não pode ir contra a lei mesmo. Então, um contrato gera jurisprudência para outro contrato, essas coisas que a gente vê em filme. Então, o que faz? E os nossos advogados, muitos deles são formados lá, de direito autoral. Muita legislação aí vem para cá, parece que o produtor do filme copia um contrato lá qualquer, traduz e manda para eu assinar. O grande problema do direito autoral no audiovisual é a falta de entendimento do que seja o direito do audiovisual no Brasil. Os artistas tinham que sentar e discutir isso e saber o que estão assinando, e saber o que pode, o que deveriam assinar. E dizer, olha, não vamos trabalhar, com esse tipo de contrato não existe. Não vamos fazer novela, acabou. Faz com quem quiser. É isso que tem que ser. A SBAT assina um contrato toda hora, a gente assina um contrato com os autores, não tem problema, são contratos brasileiros, contratos feitos no Brasil há mais de 100 anos. E quando a gente, na SBAT, se relaciona com o audiovisual, chega lá um pedido de adaptação, um pedido de usar um filme, uma peça para um roteiro, um livro para um roteiro, para fazer um audiovisual, cara, dá um trabalhão. Porque os caras não entendem, as produtoras não entendem, e a gente não entende o mundo deles. Isso é, você vai fazer o filme, tá? Quanto é que você vai me pagar? O meu orçamento do filme é 100 mil. Eu tenho aqui para pagar o seu direito autoral, tem 10 mil. O que inclui? Não sei o que inclui. Tem 10 mil para pagar. Não, o que inclui? O que está incluído isso? A bilheteria. Você vai vender para a internet, você vai botar na Rede Globo, depois você vai botar no sei o que, isso está coberto? Não entende a pergunta. Se for ao cinema no Brasil, você vê no ingresso, tem ali escrito 2,5% por ECAD. Todo ingresso tem isso, 2,5% por ECAD. Então o ECAD recolhe todas as bilheterias do Brasil, 2,5%. Só que o ECAD só distribui para os músicos e para os intérpretes. Só que ele recebe como se estivesse recebendo dos atores, como se ele recebesse qualquer um. E isso, não sei como mudar isso. Isso porque no mundo inteiro existe essa coisa. No mundo inteiro, não sei como é nos americanos, mas no mundo inteiro existe essa coisa de ter desconto de direitos autorais no ingresso, assim como tem no ingresso do teatro, tem no ingresso do cinema. Para eles ainda funciona. O nosso só funciona no teatro, só funciona no teatro com os autores.
lá fora funciona para todo mundo. Aí divide pelos criadores, aí tem lá as tabelas e os criadores que podem não receber esse dinheiro. No Brasil também teria que ter, mas a gente não recebe. Eu assino contratos que vem escrito assim, você não tem direitos, cede os seus direitos autorais, porque você, o autor, pode ceder os direitos, pode vender, pode emprestar, pode fazer negócio com os seus direitos patrimoniais à vontade. O tipo de direito tem umas regras, mas ele pode fazer, o direito é dele, então o dinheiro é dele, se não quiser receber, não quero receber. Ou se ele quiser receber só metade de alguma coisa, quero só receber 3 dúzias de batata, o que ele quiser receber por aquilo, ele recebe. Eu assino um contrato que vem do streaming, que vem escrito assim, do streaming brasileiro, nacional, internacional, para que eu cedo meus direitos para aquele valor do cachê, que eu fui misturado com direitos autorais, para o resto da minha vida, para a eternidade, e para qualquer meio existente, ou que ainda venham a inventar, nesse mundo ou no outro. Você é criado juridicamente numa cultura onde você está protegido pelas leis constitucionais. Sim. Onde tudo, né, vai estar escrito na lei. Aí chega alguém que te dá um papel cheio de coisas, mas você mal sabe que está assinando as mortes da sua lei. No audiovisual está escrito na lei que atualmente estou querendo introduzir um roteirista, que são 4 os que dividem o direito autoral no cinema, que é o diretor, que seria o principal, o autor do argumento, o autor do desenho animado, quando tem, o cara que escreve a trilha sonora original. Que escreve a trilha sonora original, não, porque a trilha sonora que vem de fora, que é colocada ao longo da obra, essa recebe de outro jeito, mas o cara que cria a trilha junto com o roteiro, ele também recebe um percentual. Isso é uma pressão claramente dos americanos para não pagar os roteiristas como artistas, como criadores, porque, como contei a história do porque eles gastaram muito mais, né? Ele vai pagar com o roteirista, já tem que dividir o poder com o diretor. Aí vai ter uma briga do diretor com o roteirista, quem manda mais, quem vai receber mais. E ele, produtor, cada percentual, cada 0,5% de percentual que ele perde, é uma baba de dinheiro absoluto, de dólar. Então tem toda essa questão. Na revisão da lei brasileira, eles incluem o roteirista. Eu não me lembro agora de cabeça se eles tiram algum dos outros três, porque o diretor com certeza não tira, e eu acho que o argumentista também não tira. Mas aí é uma discussão. Aí tem que ter uma associação de roteiristas, de audiovisual, de direitos para audiovisual, que não existe no Brasil. Existem associações de roteiristas, talvez tratem disso, não sei se tratam, não tenho certeza nenhuma, mas aí só tratam da questão do roteiro. Eu teria que ter uma associação de direitos autorais no audiovisual, e essa associação não existe. Existe uma associação, como eu falei da Interact, uma associação de direitos conexos. Então, por que não pagam? Então, para que eu vou fazer um esforço para construir uma tabela e aí não vou receber? Agora discutir com quem? Quem vai pagar isso? Quem é? A Ancine? A Ancine não manda nada nisso. Tem que ser a gente mesmo, tem que ser os roteiristas, juntarem os diretores, sentarem numa mesa, entenderem que é importante, que vamos criar essa associação, vamos juntar a Interage, vamos juntar as bases, vamos juntar uma associação, criar a nossa. Feel so close to you. I never feel so tired down, but I can't